Chegamos ao nosso 10º episódio. É isso aí, pessoal. Que jornada que foram, hein? 10 episódios, muito bom, muito gratificante ter, né, estar fazendo esse material aqui com essa turma boa que me apareceu aqui e tá gerando conteúdo relevante aí para os corredores de Jaraguá e região, profissionais de Jaraguá e região. E vamos fazer a apresentação desse último aí. Como vocês sabem, né, aqui a nossa meta é simples, é conectar o mundo da corrida com a vida corporativa, mostrando as lições, né, dos treinos, como que o treino pode inspirar no nosso dia a dia no trabalho e vice-versa também, como o nosso dia a dia no trabalho pode inspirar a gente aí nas pistas, nos parques, correndo e se divertindo aí. Sempre nós trazemos um atleta e um profissional de negócios, compartilhamos histórias, né, práticas aí para inspirar sua performance, sua resiliência, seu propósito, enfim, o que a gente puder ajudar, nós estamos fazendo o nosso melhor aqui. Gente, então bora lá para o 10º episódio do podcast da Menegote Run Experience. Hoje eu tô com duas lendas aqui também. No mundo corporativo, nós estamos aqui com o Gabriel Fischer, da família Fischer aí, que tem as tintas Fischer aí, né, Gabriel? Isso aí. Há bons anos aí na cidade já, né? Anos, 25 anos de tintas. Aí tem muita casa pintada com tintas Fischer aí, não tenho dúvidas nenhuma, em Jaraguá do Sul. Gabriel, que prazer ter você aqui, cara. Obrigado por ter aceitado esse convite, cara. Obrigado por tá com a gente aí, vir trocar um pouco de experiências aí e bater um papo com a gente, tá? Valeu. E do outro lado aqui já tem um veterano de podcast aqui já. O terceiro, o Adilson da M8 Runners. Todo mundo já conhece o Adilson aqui, já tá famoso, já é conhecido já agora, então tá mais ainda. O Adilson é o fundador e professor da M8 Runners de Nereu, né, Adilson? É o idealizador da Nereu, Movimento Nereu, é o idealizador da Meia Maratona de Jaraguá e é o nosso organizador aqui da Menegote Run Experience também. Adilson, obrigado mais uma vez, cara, por estar aqui com a gente nesse 10º episódio, um episódio aí de encerramento com um tema que eu acho que vai ser lindo esse tema aqui, ficou sensacional. E, gente, alta performance não se constrói do dia para a noite, né? Então, no episódio de encerramento, nós vamos falar sobre a visão de longo prazo, constância e propósito, como construir algo que resista ao tempo, com consistência e significado. O tema de hoje é jogo longo, construir uma carreira e uma vida de alta performance. Um tema sensacional, né, cara? Porque a gente tem que pensar nessa linha de longo prazo nas coisas que a gente faz. Vivemos num mundo imediatista e tal, mas a gente tem que olhar o mundo para frente. As decisões que a gente toma hoje, qual é o resultado lá na frente, né? Então, eu queria ver para vocês assim, ó, se a vida de vocês fosse uma corrida, que modalidade ela estaria? Seria uma corrida, vamos dar uma colinha aqui, ó, num plano constante, com obstáculos ou cheio de curvas e surpresas? Como é que tá a vida de vocês hoje aí? Fala, Rodrigo, é um prazer imenso, obrigado pelo convite aí, participar desse podcast. Voz de locutor, o cara, agora. Você viu? Não, estamos aí para contribuir. Com certeza, eu acho que, voltado ao meu pessoal, eu sou um ex-obeso, comentei agora há pouco para vocês aqui, né? Foram 15 anos de reeducação, né? Acho que a palavra-chave é resiliência, né? Em termos de sucesso, tanto nos negócios, eu diria que, sem sombra de dúvidas, quem é gestor no Brasil sempre é com obstáculos, né? E com o cronômetro lá te cobrando o tempo inteiro, né? Vamos. É isso aí, né? Que é o time do mercado, que é o time das pessoas, que é o time dos colaboradores. Eu sempre falo para a equipe, né? Muitas vezes a gente acha que a gente que coloca a meta, né? Na verdade, o mercado coloca a meta para a gente, né? Então, é muito disso que a gente vê hoje no dia a dia no mundo dos negócios e pessoal também. Vou correr lá com vocês, lá com certeza, Bora, né? Vamos lá. Não sou atleta aqui, mas a gente vai dar uma suada junto lá. Mas o que menos tem lá é atleta. Então, até toda vez que o Rodrigo fala, né? Ele fala um cara do corporativo e um atleta. Eu fico um pouco constrangido, mas na verdade não. Porque olha assim, o que é um atleta, né? Se o cara tá treinando, se o cara acorda de manhã para treinar, não importa, existe o atleta profissional e o atleta amador. Mas se você treina, você é um atleta. Não importa se você é pace 8, 9 ou se você é pace 3. Você é um atleta. Tá? Então, toda vez que ele fala atleta, não, mas eu sou um atleta. Por mais que eu não sou um atleta muito rápido, né? Eu já corro há 10 anos também.
Então, tipo assim, que nem ele falou agora, é curvo ou é longo? Cara, para mim as duas coisas, né? As duas coisas têm que se juntar. Tem muito, que nem você falou, a gente tem que se adaptar muito ao mercado, né? Esses últimos anos, esse último ano principalmente, eu me adaptei demais ao mercado, né? Hoje eu sou um profissional de corrida, não um profissional corredor. Eu sou um profissional de corrida hoje e eu tive que me adaptar demais, né? Eu tive muitas mudanças, né, na minha vida que a gente teve que ir se adaptando. Conforme o mercado ia, a gente foi indo, né? E daí agora, eu acho que agora a corrida está surfando numa onda maravilhosa, né? Até o Rodrigo tem vários dados, né, daquele pesquisa da Olímpicos, né, que você até citou num dos nossos podcasts ali, que realmente a corrida está num embalo maravilhoso. E o que está acontecendo? Muitas empresas, né, a Menegote também, e várias outras empresas que eu vejo, elas estão fazendo a sua própria corrida e elas realmente estão querendo atrair, estão querendo se tornar mais sexy para as pessoas, porque realmente eu acho que esse é o caminho. Né? Cada vez mais as empresas, né, o mundo corporativo, ele está buscando no esporte, né, pessoas qualificadas, pessoas determinadas, pessoas focadas, e isso é muito legal. Perfeito. Isso. E aproveitando o gancho, realmente, se tu parar para analisar, né, o mundo corporativo, ele se assemelha muito ao mundo de um atleta, né? Muito. Que é a disciplina, né, que é a organização. Pelo menos é o que a gente constância. quer que ele tenha, É isso aí, né? é isso aí, né? A constância do praticar, do fazer melhor todo dia, né? É que faz você se manter no mercado, faz você ser diferencial no mercado, né? E a gente tem muito daquela, né, do corpo são, mente sã, né? Eu brinco, né? Há 15 anos atrás eu não tinha ideia do exercício físico, né? E você trazendo isso, porque daí você tem um estímulo maior emocional, você tem até a própria vontade de manhã. Eu acordo todos os dias 5 horas da manhã, todos os dias, meu horário é 5 horas da manhã, e eu falo para ti que virou terapia, né? Tem o índice que você quer melhorar todos os dias, mas coloca mais uma fotinha dele obeso ali do ladinho pra galera. Tem a ver. Depois, se o Gabriel então, permitir. Permite, coloca uma fotinha. Ele mostrou pra nós aqui. Depois eu vou. É terapia, né? Pessoa. No cunho de terapia, né? De ter, porque a gente tem os colaboradores, eu sou pai, né? Minha esposa e tal. Então a gente ter esse tempo, que seja das 5h30 às 6h30 da manhã, é para você, né? Onde você faz inicia o teu dia, né? Metendo endorfina no sangue, se concentrando no que você está fazendo e tentando viver aquela uma hora para você, né? Quebrando o teu desafio, não comparando muitas vezes ao desafio do outro, né? Mas o teu próprio desafio, né? Estar melhor cada dia, né? Eu sou muito disso, eu coloco isso muito no meu dia a dia. E eu defendo muito, Gabriel, essa ideia de, gente, a gente vive num mundo corrido, atribulado e tal. Se a gente não puder dedicar uma horinha desse dia para cuidar de nós, se a gente está bem, a gente consegue desempenhar qualquer outra função que tenha muito melhor, estando bem, né? Então, é o fato, assim, de acordar cedo. Porra, mas acordar cedo, cara... Depende de como você encara o negócio, né? Só quem vai para saber. Eu sou um cara da madrugada. Eu amo acordar cedo. À noite eu falo, não, à noite já começou a bater o cansaço, à noite eu já quero dormir. Agora, de manhã, é isso aí, cara. Você mandar aquela dose de endorfina pro E é o sangue ideal, Rodrigo. E falar... Eu acho que se todo mundo pudesse começar de manhã antes de qualquer coisa, fazer um treino, cara. Essa vascularização que vai acontecer contigo, cara, teu cérebro, tu vai respirar melhor, tu vai pensar melhor, vai tomar melhores decisões, né? Que o teu cérebro tá mais vascularizado. Cara, é incrível, cara. Realmente, se pudesse, todo mundo treinar de manhã. E muitos falam assim, pô, Gabriel, você acorda às 5 da manhã, e eu digo pra pessoa assim, o que você faz, né? Depende de como você acorda, né? Você acorda para sofrer ou acorda para se superar, né? Então, vale muito da saúde mental. Né? Eu digo que o esporte ele tem muito a ver para a gente que tem o dia a dia de negócio ou mesmo, né, é saúde mental. Né? Então você acorda para quê às 5 da manhã? Né? Para sofrer, então nem acorde. Com esse pensamento para sofrer, não. Você acorda para superar, acorda para estar bem, para passar bem o dia. Né? Eu acho que esse é como você encara o acordar às 5 da manhã. Né? Exatamente, muito bom. E assim, hoje o nosso tema, jogo longo, né, é falar sobre carreira, é falar sobre construir algo, né? Nós estamos vindo de famílias aqui que construíram algo, né? Que 25 anos, o meu negócio fazendo 85. Então, cara, tem uma história aí por trás, né? Num mundo que teve N desafios nesses períodos, né? Então, assim, hoje, como a gente consegue pensar longo na nossa vida, como a gente consegue construir coisas grandes e a longo prazo na nossa vida,
vivendo nesse mundo de imediatismo. Que inclusive a geração que a gente vive hoje, né, é muito sonhadora, né? Eu tenho 2 filhos, um de 16 e um de 11, né? E a gente tenta passar muito para eles que a realidade, eu sempre digo assim, o pessoal quer, agora remetendo à corrida aqui, quer chegar no pódio, mas ninguém quer sofrer o treino, ninguém quer passar pelo treino. Passar pelo processo de isso aí, desenvolvimento. né? Então a longevidade, a gente, em 1999, eu tinha 16 anos quando nós começamos, e eu acho que uma das minhas, sempre meu pai, né, muito claro, que você faz o hoje, né? Faz bem feito hoje, não tente, faz o planejamento estratégico muito bem, mas viva hoje, né? Viva cada dia o que você fez hoje, o que você construiu hoje, né? Para daí você pensar na longevidade e viver a longevidade, né? Porque o imediatismo ele te traz muitas frustrações, né? E a gente vê hoje né, no mercado de trabalho, né, muitos colaboradores frustrados, né, extremamente frustrados porque alimentam sonhos que o imediatismo te traz como fácil e na verdade não é e são sonhos realidade. Que são palpáveis, que a pessoa pode chegar lá. Isso. Só que é aquela história, você fazer o 10 quilômetros é possível, mas é claro, absolutamente possível. Mas você vai ter que viver o processo, né? Vai ter um processo de desenvolvimento para a pessoa chegar lá. Né? E aí muitos desistem no primeiro quilômetro, né? Então, que é a longevidade da empresa. Né? Exatamente. Então a gente é uma empresa, a Tintas Fischer tem 25 anos, hoje eu estou à frente da operação, meus pais, minhas irmãs não estão mais, mas é com uma boa equipe, né? Que aí eu vou trazer para a corrida os bons treinadores, né? Você precisa ter uma equipe, para se você quiser se uma empresa quiser despontar, seja da cidade, seja dentro do estado, hoje a gente atua em várias cidades, no norte de Santa Catarina, estamos olhando o Paraná, né? A gente tem operações dentro do Paraguai também, mas é o que? É você ter, é o que eu falei, o teu dia a dia, a tua base forte, né? Então não adianta eu sonhar em enfraquecer a minha base, mesma coisa querer correr com 10 quilômetros e me lesionar, o que compensou, né? Então eu trago isso muito comparado para o nosso dia a dia como negócio, né, Rodrigo? Muito bom. Ô, Dilson, em outro episódio você comentou de um rapaz também que tava num sobrepeso e tal, e ele veio se desenvolvendo, hoje é um ótimo corredor, né? É um atleta de pódio, né? Que nem no esporte, essa questão do imediatismo, o que o imediatismo traz na corrida, principalmente? Lesão, né? A lesão é o terror de todo atleta. Então, tipo assim, muitas pessoas às vezes saem ali querendo correr muito forte, até o caso do nosso amigo Sanches lá, né? O que aconteceu? O Sanches, ele migrou da bike para o ciclismo e tu sabe, tu é ciclista, tu sabe que no ciclismo o nível de impacto é muito menor, tu não tem impacto, é um movimento cíclico que tu vai fazendo e o teu condicionamento cardiorrespiratório ele aumenta demais, né? Então, tipo, todo ciclista vai se tornar um excelente corredor desde que ele treine a técnica também. Então, o Sanches começou a treinar comigo e ele não tinha a técnica da corrida e ele saía, como tinha muito gás sobrando, sabe aquele como é que é, aquela combustível de avião que ele tem por causa do ciclismo? VO2 lá em cima? Nossa, ele é um monstro, assim, né? O VO2 ele é muito bom. Né? Ele poderia ter sido um atleta olímpico, né? Ele me contou várias histórias e tudo mais, né? Ele não tem um braço, né? O braço direito, e ele pedala com uma mão só. Não sei se é com a direita ou com a esquerda. Com a direita ou a esquerda. O cara é muito bom. E ele começou a treinar corrida comigo faz 2 meses. E o primeiro treino que ele fez comigo, cara, não, na verdade ele não fez treino comigo, ele fez um treinão que a gente fez e ele saiu moendo. Era um percurso de 21 km, ele saiu moendo, correndo. E o que aconteceu? Parou no meio do caminho. Correu assim uns 10 km na frente de todo mundo. Aí parou, daí eu tava dando apoio, nesse dia eu não treinei, eu cheguei nele, que deu Sanches. Cara, meu joelho tá doendo demais, cara, tá doendo demais. Porque ele tinha tanto fôlego, ele tinha tanto gás para correr, que ele saiu arregaçando, sabe? E daí só de conversar com ele eu acertei isso ali. Fui conversando com ele, falei sobre ritmo e tudo mais, expliquei a situação do impacto da corrida que no ciclismo não tem, né? Então fui explicando, alinhando ele, criei zonas de treino específicas para ele treinar, porque tipo assim, não é toda vez sair querendo correr a pace 3 como ele queria, não dava, não é assim. Né? Então tipo, eu ensinei ele a ter um ritmo menor, porque às vezes você tem que, como na empresa também, às vezes você tem que dar uma segurada, ir mais devagar, até tomar uma decisão. Na corrida é a mesma coisa. Tem treinos que ele é pace 3,40, mais ou menos, no 5K, mas ele vai ter que fazer treinos a pace 5,36, né? Então, ele tinha dificuldade de correr devagar. Eu falei, se toda vez que tu sair querer fazer muito forte, o que vai acontecer? Você vai se lesionar, vai acontecer o que aconteceu ali, o teu joelho está reclamando porque está muito forte.
E daí, em 2 meses, eu corrigi ele. Ontem, né, na meia maratona de Jaraguá do Sul, ele foi o quarto colocado geral da prova. Ele foi o quarto cara mais rápido da prova. Já na segunda prova que ele fez comigo. Entendeu? Tipo assim, em pouco tempo, assim, eu consegui corrigir ele. Desenvolveu super bem. Exato. E o que aconteceria com esse rapaz se ele não tivesse uma orientação e quisesse sair louco assim? Ele teria encerrado a carreira dele em muito pouco tempo. Então, tipo assim... E gás ele tinha para isso. Tinha gás. O jogo teria sido curto e, né, hoje ele tá na possibilidade exatamente. do longo, né? Aí hoje, tipo assim, sendo orientado, né, tendo indicação e direção, ele vai ter eu já planejo que esse cara vai correr muito rápido. Né? Mesmo o braço não faz falta para ele, como não fazia no ciclismo. Imagina, no ciclismo tem que segurar o guidão. Pois é. E na corrida é só balançar o braço. Então, tipo, ele, né, não tem dificuldade nenhuma. E com certeza a carreira dele teria sido encurtada em muito tempo. Então, primeiro, na corrida, tem que curtir o processo. Né? Tu não vai sair de 0 a 100 em pouco tempo. Então, tipo assim, eu tenho alunos que nem esse que você comentou ali, faz 2 anos e alguma coisa que ele está nesse processo de perder peso e melhorar. Né? Primeiro ele só queria perder peso, agora ele quer correr mais rápido. O cara tá bem focado nesse sentido. E esse ali é um cara que vai correr a vida inteira, porque ele está sendo bem orientado. De vez em quando, a lesão é algo que é comum na corrida, principalmente na corrida. Acho que em todo esporte, né? Todo esporte tem. Esporte. Esporte de alto rendimento é assim, né? No nosso, a gente não é considerado alto rendimento porque não é profissional, né? Mas, cara, todo atleta amador, ele sonha em ter alto desempenho. Né? Não adianta dizer assim, eu tô correndo só porque eu tô correndo, é muito difícil. Não, vem autocobrança e vai fazendo você. A autocobrança dele sempre vai existir, ele sempre vai querer correr mais rápido. Fazer a mais, né? Ô, Rodrigo, eu só me preocupei de uma coisa aqui, falando em pace de 3-4, acho que você cancela a minha inscrição na corrida lá, porque 3-4 aqui forçou agora, hein? Isso aí é 2% da galera. Elite, tô brincando. Né? Tô brincando. Imagina isso, né, cara? Mas você falando, e aí a gente traz, né, exatamente o mundo dos negócios, né? Como as duas coisas se ligam o tempo todo, né? Em todos os episódios que eu vi, cara, liga muito rápido, né? Sim. E essa questão de linkar, né, o desenvolvimento, né? E aí algumas pessoas nasceram com autocobrança, outras não, né? E aí é da pessoa, né? Então pessoas que têm uma autocobrança com a saúde mental, eu acho que só autocobrança não é válido sem tiver saúde, é problema, né? Elas viram os melhores corredores, viram os líderes na empresa, né? Então são os atletas de ponta no esporte e os atletas profissionais dentro das empresas, né? Que saibam curtir a jornada, né? Que viver a jornada, porque quando você olha, e aí vem o imediatismo, né? Quando a pessoa olha só o pódio, só o troféu, beleza, mas não curte a jornada, porque ela tem que ser curtida. Ela tem que ser curtida, né? A pessoa não pode confundir a autocobrança com o imediatismo. Isso aí. Né? O cara se cobrar, semana que vem eu tenho que correr, tem que ganhar a prova. Não é assim. Não. Tem que respeitar o processo em tudo. Você nunca vai conseguir criar algo de longo prazo se você não gostar do que você faz, se você não amar o que você faz. Então, né, a pessoa eu quero fazer 5, tem que ser ontem, ou eu quero que a minha empresa chegue em tal lugar, mas tem que ser... Cara, tudo tem um processo evolutivo, e que se a pessoa não estiver feliz vivendo esse processo evolutivo, se torna a curto prazo. Assim como já vimos excelentes, aí vem a questão da ambiência, né? Excelentes atletas no ambiente errado não desenvolveram, né? Excelentes profissionais no ambiente errado não desenvolveram. Não tem problema. Perfeito. Tem uma galera, né? Tem uma galera, perfeito. Mas a gente vê no mundo dos negócios é a mesma coisa, né? Você tem bons profissionais no ambiente errado, ele não vai desenvolver. Ele não vai entregar, ele não vai performar, né? E aí a gente pode vir a fazer rampagem com a pessoa, no caso corporativo, no esporte, você vai ver que você sabe do potencial dele, mas muitas vezes a ambiência dele, ou mesmo as expectativas pessoais, não são atendidas pelo ambiente. E você tem um excelente corredor ou um excelente gestor no lugar errado ou na corrida errada dentro do nosso negócio. E aí vai, né, da liderança, né? Vai de quem observar isso, né? Isso. Lá na Tintas Fischer a gente tem uma máxima que a gente fala assim: demissão é a última solução. Né? Até depois os meus gerentes vão ouvir, eles vão se identificar. Nós temos hoje vários líderes que estavam para ser desligados da empresa. Nossa, em que a gente realocou, canalizou o que a pessoa tem de melhor.
correto? Então, assim, um bom ciclista que vira um excelente corredor. O cara já era bom no ciclismo, daqui a pouco ele vira um excelente corredor. Uma pessoa que num setor da empresa não se desenvolveu é porque ela não, daqui a pouco, ela não consegue expressar, ela não consegue te entregar o melhor no setor que ela está. E aí vem essa questão da interpretação da liderança, né? De colocar ela, canalizar ela, e daqui a pouco ela performa e principalmente ela é feliz, né? Porque... Gente, a gente já, isso não é mais novidade para ninguém, a gente está falando de uma geração que provavelmente não vai se aposentar nas nossas empresas, né? É uma geração que ela tá ali porque ela gosta de estar ali. Ela tá, mas só o dinheiro, perfeito. Mas aí existem muitas oportunidades de mercado que são muito menos de ter compromisso com o nosso negócio, estar aberto e tal. Então, assim, a gente precisa ter o resultado e ter essa equipe bem psicologicamente, atuando, fazendo o que gosta. Tá? Eu tive um ex-líder em que a gente, chamei ele, tentamos, e eu disse, cara, tu é um excelente cara, mas para o nosso negócio não é. Indiquei ele para um amigo meu, hoje ele é diretor da empresa. Olha aí. Tá? Então, é canalizar o que a pessoa tem de melhor. Então, e muitas vezes, cara, hoje a gente vive um mundo que as condições de mercado estão oferecendo inúmeras possibilidades de emprego, né? Então, hoje a pessoa, ela só fica infeliz no lugar se ela quiser ficar. Perfeito. Né? E essas inúmeras possibilidades de emprego, para nós do mundo corporativo, gera, né, precisa de gente. Nós precisamos achar a pessoa certa. Né? Então, muitas vezes, que nem você falou de pegar uma pessoa que não está muito bem ali, né, e realocar ela e tal, muito vai de entender, né, culturalmente essa pessoa está envolvida com a tua empresa. Isso. Né? Então, esse é um perfil dificílimo de achar hoje em dia. Tem vezes que é muito mais fácil você desenvolver tecnicamente do que você trazer ela para o teu mundo. Você falar, cara, essa pessoa ela se encaixa culturalmente com a minha empresa, ela entende os propósitos da empresa, né, e tal. O que a gente precisa fazer só é colocar ela na posição certa. Não adianta colocar zagueiro, marcar gol lá zagueiro de atacante, que não vai funcionar, né, cara? Então isso, sem dúvida, é um fator primordial aí para gerar longo prazo na vida das pessoas, né? Tanto como treinador, quanto no mundo do empresário, do mundo corporativo. O pessoal às vezes questiona, Gabriel, teu pessoal e tal, é feliz e tal, porque eu sempre digo assim, né? Claro que no universo, quanto a empresa vai crescendo, né? Mais unidades, você tem que ter braços, e esses braços precisam. Eu falo uma coisa que, inclusive, eu estava numa outra empresa lá, e a gente fazendo bate-papo. E aí o cara disse, Gabriel, esse meu líder aqui é um cara muito bom tecnicamente, mas não performa e tal. Eu fiz uma pergunta para ele sonha o mesmo que sonho que você sonha? Ele tem o mesmo sonho? Ele vive o mesmo sonho que você sonha? Ele disse, eu não sei. Eu disse, talvez o cara é excelente, mas ele não vive o sonho que é o teu sonho, que é o sonho da empresa, que é o sonho de quem está do teu lado, né? Então, exatamente. Esse é a saúde do negócio, né? E me diz uma coisa, quais hábitos sustentam essa alta performance? Diga lá, Dilson, no mundo da corrida, quais hábitos sustentam esse sonho de bater lá os 10 km, lá, de bater os 21, de fazer uma maratona? Então, no episódio anterior que eu vim, a gente estava falando sobre motivação, né? E eu bati na tecla da disciplina. Acho que disciplina é o principal. Né? Claro, cuidar com a saúde. Atleta, primeiramente, o atleta, quando ele começa a performar, ele já não sai na balada no sábado à noite, o que já melhora muito a saúde. Né? Porque a gente sabe que hoje em dia balada é cerveja e horas a menos de sono. Sim. Então, se o atleta quer performar, quer ter alto rendimento em alguma coisa, seja na empresa, ou seja no esporte, ele tem que dormir bem, ele tem que se hidratar bem e tem que ter uma boa alimentação. Né? Se o cara se entupir de lixo, né, vai gerar processo inflamatório muscular, vai diminuir a recuperação muscular, porque o que depende muito para a gente, para performar, é ter uma boa recuperação. Você vai dar uma pancada num dia, no outro você vai ter que ter uma boa recuperação. E quanto mais porcaria você se alimenta, menos hidratação você tem, mais demora para se recuperar. E isso ali começa a causar lesão, começa a diminuir a vida útil do atleta. Então, tipo, se tivesse que dar um conselho, durma bem, se alimente bem e se hidrate bem. Isso é primordial para o atleta conseguir performar e ter uma vida mais longa. Vai diminuir muitas lesões. Né? Que o nosso sonho é viver livre de lesão. A gente não é. Tipo assim, eu sempre digo, não tem como a gente dizer, você nunca vai se lesionar treinando comigo.
mas pelo menos vai treinar da maneira correta. Só que tem coisas do dia a dia que a gente não tem como prever, né? Às vezes o cara está estressado com alguma coisa, teve algum desentendimento em casa, ou mesmo no trabalho, aí o cara começa a não performar e começa a ter problemas, mas mais ou menos por essa linha que eu digo, o cara tem que estar bem hidratado, bem alimentado e dormir bem, senão não consegue performar. Entendi. E no corporativo? Então, Rodrigo, aí a gente compartilha muito de algumas... junta muito, né? O esporte com o mundo corporativo, né? Mas, com certeza, o segredo, né, do sucesso dessa motivação diária é a disciplina. Com certeza, eu acho que se você não tem uma disciplina, você não tem uma rotina, mas faça aquilo que você gosta de fazer, né? Porque eu sempre fui lá quando eu tinha 16, 17, de aula de música também, tá? Eu fiz muita coisa na minha vida. Tu é gaiteiro, violeiro? Gaiteiro, violeiro, não, mas... Não vamos falar de idade agora. Não, mas quando você falou aí de treinar com dor, rapaz, eu vou só fazer um pequeno adendo aqui. Semana passada eu descobri que eu tenho artrite nos ombros, cara. E aí cheguei em casa e minha esposa começou a rir. Ela disse, a idade, né? Então tá tudo certo. Tá aí, vamos treinar com dor. Mas com certeza eu acho que fazer o gostar, né? Você tem que gostar, tem que se dispor a isso, saber que o caminho não é um caminho repleto de rosas, e aí vem a questão do imediatismo, né? Então, mas que o pódio é bonito, né? Mas que o pódio, ele te dá vitória, ele te dá uma sensação legal. Então, a gente como gestor, a gente como o nosso pessoal, a gente deixa isso muito claro, né? Aí vem novamente a ambiência, mas principalmente o teu objetivo, o mapa do sonho, o quadro do sonho que a gente fala muito nos mundos dos negócios, né? Onde você quer chegar? Você gosta do que você está fazendo? Todo dia uma maravilha, eu acordo todo dia sonhando para ir para a empresa. Não é assim. Não. Eu até falei no último episódio. Então, assim, eu acho que quando a diferença é que quando você está disposto àquilo, e principalmente, né, essa disposição de eu ir para a empresa e, eu ter o desafio, mas esse desafio não que ele me mova, certo? Perfeito. Assim como um recorde na corrida, né? Assim como um projeto novo dentro da empresa. Eu não sou uma pessoa que gosta de inércia. Isso eu sempre falei para meu pai. Quando eu assumi a empresa 8 anos atrás, eu era só da área comercial. Eu disse, pai, nós tínhamos 3 lojas, né? Hoje nós estamos indo para a 9ª loja, tem 2 indústrias, e esse projeto... Eu sou muito proativo, né? E a pessoa que vem no mundo dos esportes, eu acho que também ela tem que ter muito claro onde ela quer chegar, né? Qual é o objetivo dela. E melhorar aquilo ali, performar muito tempo. Então, na minha opinião, é você gostar do que faz e ter a disciplina, ter o teu compromisso e os teus objetivos de uma forma pessoais, profissionais, bem clara para você mesmo, né? E falando assim do jogo longo no mundo corporativo, quando sai uma geração e entra outra, e assim, que maravilhoso que é quando a outra geração que está entrando é uma geração engajada com o propósito, né, da família, com os negócios, que se constrói. Isso é um jogo longo. A gente vê muita empresa, assim, clientes nossos mesmo, muito bem, só que, cara, o pessoal é extremamente preocupado com eles falam assim, cara, eu não tenho sucessor. Então o cara tá ali falando, eu construí algo aqui lindo, mas eu vou ter que vender, porque eu não vou ir pro próximo passo. Meus filhos estão tudo fora e tal. Isso. Então, bacana, né, cara, ter esse passo, essa geração, escutar você falar que, você trouxe a tua energia de 3 foi para 5 lojas, né? Daqui a pouco, existe um momento... 9 lojas. Então, de 3 para 9. Para 9, é isso aí. Então, imagina. Aumentou 6, mano. Meu Deus. Mas, Rodrigo, vou te fazer um gancho. Eu participo do grupo Betaninha, Rolos e Pincéis Atos. Eles têm um trabalho que se fazem há 5 anos com sucessores. Tanto pais quanto legal, filhos. Cara. Porque hoje, assim, 80% do share de mercado deles está em empresas familiares. E é uma realidade do Brasil, né? Que legal. E aí agora no último, que foi no Uruguai, no Summit lá, eu participei e fiz pude participar lá, e um dos meninos que estava lá no Hot City, que a gente faz lá, uma espécie de encontro lá, com grupos menores, me perguntou assim, Gabriel, o teu pai passou o bastão para você faz 8 anos? Eu disse, cara, eu vou te falar, se tu quiser botar a sucessão como um bastão, eu vou te dar uma dica, construa o teu bastão. Faz o teu bastão ter história dentro da empresa, entregar dentro da empresa, faz o teu bastão ser maior que o bastão do teu pai. Porque a opção de ele entregar ou não o bastão
vai ser do teu pai. Mas a empresa segue a passos firmes, a empresa continua, vai dar perenidade, longevidade com o teu bastão construído por você, pelos teus projetos, pelas tuas ações, pelo teu ROI que tu está entregando no teu negócio. E aí o teu pai vai se sentir à vontade de te entregar o bastão ou não. E é natural, né? Não é aquela coisa, ó, dia tal, né? Dia tal, nós vamos sentar aqui, vamos ter aquela cerimônia. Pra isso acontecer, bicho, tu já tá lá já. Né? E aí ele fala, cara, vamos só formalizar isso, né? Mas é isso aí mesmo. Terças e quintas o meu pai vem, a gente brinca aqui, a reunião do conselho, né? O café, eu tomo café com ele, a gente fica, porque ele vem terças e quintas, chegam só você e ele. 10 horas da manhã e a gente fica uma hora ali tomando café. Então, eu acho que é muito, muito dessa vontade que eu acabei de falar, de gostar do que faz, né? Uhum. Fantástico, cara. Que experiência top. Obrigado pela contribuição aí. E assim, ó, agora, o que significa sucesso para você, Adilson? Resuma para mim sucesso pro Adilson da M8 Runners. Para mim, cara, sucesso é eu conseguir manter tudo que eu tenho hoje e conseguir fazer com que talvez o meu filho consiga assumir isso também, sabe? Sucesso para mim é conseguir demonstrar o amor pelo que eu faço para as pessoas, para que outras pessoas amem o que eu amo. É mais ou menos esse sentido, é aquela questão de motivar as pessoas também, né? Uhum. De fazer com que elas amem o que eu amo. Sabe, eu acho que isso aí é o maior sucesso para mim, é isso. Né? Tipo, conseguir construir algo e fazer com que as pessoas admirem aquilo e queiram fazer aquilo também. Sabe, eu acho que não tem, é impagável esse tipo de coisa para mim. Nesse sentido, assim que eu penso. Que legal, cara, né? Muitas vezes eu falo, o sucesso tá lá em possuir algo, né? Não é por aí, né, cara? Não é por aí, né? E pra ti, Gabriel, o que é sucesso pra você hoje? Quando a gente é jovem, a mentalidade de sucesso é uma, né? Depois, não que a gente não seja jovem aqui, né? Por favor, né? Mas muda a concepção. Somos jovens mais experientes. Mais experientes, é isso aí. Mas a concepção de sucesso eu tenho pra mim que muda muito, né? E aí é legado, né? Pra mim, sucesso é diretamente ligação com o legado, né? Sim. Seja, eu tenho 2 meninos, o Miguel e o Emanuel, minha esposa, André. Hoje, pra mim, o sucesso, né? Legado, mas trazendo pro dia a dia, né? Uma vez um certo empresário aqui em Jaraguá do Sul me disse assim, Gabriel, você vai aposentar com quantos anos? Eu disse, eu nunca pensei nisso aí, eu tinha 22, 23 anos. Ele falou para mim, trabalhe até morrer. Trabalhe até o último dia de vida, porque trabalhar mantém o homem vivo. Mas não esqueça de viver. Então, para mim, sucesso é isso, né? É fazer com que os meus filhos, com que a equipe goste do negócio. Exato. E viva esse negócio, mas eu sempre faço e exijo do pessoal, diz, quando vocês vão descansar? Quando que vocês vão tirar um time aqui? Porque quando tá aqui dentro é 220, mas é paulado. E é natural, e não adianta, né, ter empresa e as empresas que são diferentes, daqui a pouco vão ter um percalço no caminho. Sim, a gente tem. Não adianta romantizar o assunto. Vai ter, né? Cara? Perfeito. Eu acho que essa palavra define muito bem. Então, assim, é ter o trabalho, é ter os projetos e também ter a vida, ter a vida de casal, a vida de pai, enfim, muito bem linkada, porque num desses cursos aí, um palestrante na primeira edição falou, tudo que mata meu pai e minha mãe é meu inimigo. Inclusive a empresa, né? Então, assim, para mim, sucesso é isso, ter a admiração, achei fantástico isso que tu falou do teu filho, das pessoas que vivem contigo, o quanto é legal correr, o quanto é legal trabalhar no meu negócio, trabalhar em qualquer empresa que seja, porque eu vejo o Rodrigo, a tua esposa feliz, eu acho que é muito sucesso, é isso, né? Uhum. É fácil, de forma alguma, né? Se fosse fácil, seria muito comum, mas para mim sucesso é isso aí, é qualidade no meu dia a dia, não esquecer de viver, sim, ter os projetos a alcançar aí a dificuldade e tal, mas em contraponto é essa base segura do relacionamento, de aproveitar, né? Porque eu tenho um amigo meu que diz assim, eu vou trabalhar até os 65 anos. Eu disse, Romero, a gente não sabe nem se vai estar vivo até os 65, né? Então, assim, viva, trabalhe, defina e tente ao menos trazer, né, seja família, para que vivam, aí vem de novo a questão do sonho, né, vivam o mesmo sonho que a gente. E é bem isso, né, acontece justo essa situação, cara, eu vou trabalhar até tantos anos, chegar lá, aí eu vou começar a viajar, daí eu vou começar não sei o quê, daí eu vou começar não sei o quê, cara, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, cara. Perfeito. Né, a gente não sabe como isso vai acontecer, então tem a mínima, né, que a gente precisa equalizar, né, a vida entre a vida profissional, a vida pessoal, a vida com a família, a vida...
E, cara, é uma verdade. A gente precisa achar um ponto de convergência, né? Um equilíbrio ali, né? Porque senão não vai ter jeito. Aí tu vai querer deixar para viver a vida quando sabe Deus. Será que vai ter vida? Né? Será que vai ter vida? Essa é a pergunta, Quando né? eu tinha 140 quilos, eu brinquei agora há pouco com vocês, um médico chegou para mim e falou, tem 3 opções, ou morrer, ou tomar remédio de pressão e emagrecer. Era simples assim. Disse, não, então vamos correr, então, vamos começar a se movimentar, pensando justamente no quê? No futuro, né? Porque eu já era pai, já estava casado, já era pai, e aí? Né? E hoje, meus 2 filhos querem treinar, um deles já treina comigo, faz músculo, meu mais velho, faz musculação, e eu vejo muito pelo que tu falou, Deus, pelo exemplo, né? Pelo exemplo, né? E é legal. Ser exemplo para as pessoas é a melhor coisa. E assim, coisa não acordar às 5 horas da manhã dizendo, mais um dia, assim. Não, é como tu encara que você vai fazer. E aí, seja no mundo corporativo, no mundo pessoal. E tem um amigo aí que esses dias começou, não, eu vou começar a acordar cedo, Rodrigo, vou fazer, cara, preciso mudar a minha vida. Só que daí ele ia acordar cedo, mas ele ia dormir 1 hora da manhã. Não adianta, eu falava, cara, mas não dá, tu não vai aguentar. Então, por exemplo, vou acordar cedo, eu já me conheço, eu preciso dormir 6 horas e meia, 7, todos os dias. Pô, 10 horas da noite eu tô dormindo. Cara, eu posso acordar 5 da manhã, dormir 7 horas. Bem dormidas. Tô voando, bem dormidas. Tô voando, então é ajustar a rotina, é se adaptar, é fazer isso acontecer na tua vida. E no fim das contas a gente sempre fala muito, eu gosto muito da questão da autorresponsabilidade. Gabriel, quando você tinha 100 e quantos quilos? 140, quase 140. Vamos falar 140. Tu era responsável por aquilo ali. É isso aí. Os 140 quilos era teu, bicho. Tu carregava. É isso aí. Você, aquilo ali era teu. Sair do buraco sozinho. Mas a saída, a virada da vida foi tua autorresponsabilidade também. Isso aí. Que é algo maravilhoso, que é algo incrível. Então, tem muita gente aí que tá precisando dessa virada. Então, não adianta esperar nada cair do céu. É contigo, cara. É o teu momento. É falar assim, ó, vou virar a ficha agora. E tem que virar. E um outro assunto que eu acho legal, que você nunca deixa de falar há 15 anos atrás eu era. Isso. Porque isso não foi da noite pro dia que ele conquistou. Não. Foi assim, ó. Não fiz bariátrica, não fiz nada. É isso aí. Deve ter doído, porque tu estava acostumado a comer. Rapaz, eu comia todo dia pizza. Todo dia de noite comendo pizza. Então assim, ó, não foi fácil, porque o cara são hábitos, né? É difícil você criar hábito e é difícil você largar de hábitos também, né? Então você teve que redimensionar os seus hábitos ali, largar hábitos passados que para você, que a tua cabeça, teu subconsciente falava, isso aqui é a verdade na minha vida. Eu como pizza todo dia e essa é a verdade da minha vida. Então, eu acho sensacional. E a gente volta a falar do jogo longo. A gente volta a falar que se o Gabriel tivesse pensado assim, não, eu vou trocar aqui em 6 meses, a minha vida tem que melhorar. Acabou. Ia dar 6 meses, o Gabriel ia ter ia se olhar no espelho e falar, cara, mas não aconteceu o que eu queria. E aí havia uma decepção, havia um sentimento de uma frustração ali, e talvez você abortasse o teu projeto até, né? É isso aí. Então, o jogo longo, cara, ele é devagarzinho, ele é um passo de cada vez, é um castelinho que você vai criando para um dia você subir lá na torre e poder olhar lá de cima. Né? Então, saiu um estudo americano, não sei se vocês viram agora, sobre o setup do cérebro, né? Porque tem muita gente que emagrece em 1 ano, daqui a pouco engorda novamente e tal, né? E é comprovado agora, um estudo americano, que o cérebro precisa de 5 anos, né? Para mudar o setup de peso dele, né? 5 anos. 5 saiu agora recentemente. Até o meu nutrólogo até mostrou, achei interessantíssimo. São 5 anos para o cérebro dizer, não, agora esse é o novo peso. Então, assim, ó, vamos parar para pensar. Até nisso. Tu brigou, cara, contigo mesmo por 5 anos, pelo menos. Perfeito. Né? Para falar assim, cara, não, eu vou segurar. Não, eu vou tomar cuidado. Quando eu comecei com os esportes, eu também, bebia e aquela coisa mais pesado assim, né? E aí daqui a pouco falou, não, cara, mas eu quero andar melhor. Eu quero ter um resultado melhor. Vida além da bebida. Isso, exatamente. Isso. Não que eu nunca mais bebi. Não. Né? Nós somos seres humanos, tiver que tomar mas assim, é moderado, cara, é controlado, não precisa ser todo dia, não precisa ser toda hora. Né? Então, também são mudanças de hábitos. Agora, como faz bem, né, cara? Como faz bem?
como você se reenquadra ali, daqui a pouco você olha para trás e fala, cara, que bacana. Vem autoestima. Autoestima. Meu, autoestima As pessoas quando me procuram, né, tipo, normalmente eu entendo que se a pessoa me procura, ela quer uma mudança. Né? Em cima dessa mudança existe uma cobrança, porque ela não pode ser a mesma pessoa que me procurou. Ela quer se transformar. Né? E eu cobro bastante. Eu já cheguei a perder aluno por cobrar demais. Não, na verdade, não cobrar demais. Mas, tipo assim, existem padrões mínimos, né? Não que eu sou um treinador que exige, ó, se tu não cumprir tal meta. Mas é mais ou menos como na empresa. Né? Se uma pessoa não estiver produzindo, não estiver rendendo, o Rodrigo vai ser obrigado a mandar embora, talvez. E eu, tipo assim, não que eu mandei o aluno embora, mas eu exigia um padrão mínimo dele, né? A gente, de repente, estava fazendo um determinado movimento lá, um determinado exercício, e a pessoa tinha que, pelo menos, fazer X vezes. E a pessoa não fez nem a metade. Daí eu cobrei, poxa, você não quer uma mudança? Sabe? Você tem que fazer pelo menos isso. E aí, se a pessoa realmente não quiser, tipo, que nem eu já falei, eu acho que numa edição anterior, não é uma aula de educação física, é um treinamento, entendeu? E a empresa é a mesma coisa, né? A empresa, você quer que o cara produza, assim como eu quero que os meus atletas rendam, né? Eu quero que o cara emagreça, eu quero que o cara corra mais rápido, eu vou cobrar deles, assim como o pessoal da empresa também vai cobrar. Eles querem que você renda, ele quer que você seja um bom funcionário, assim como eu quero ter bons atletas. Né? E a gente, cada vez mais, a gente é reconhecido por uma equipe forte por causa da cobrança, porque os alunos estão sentindo que estão melhorando. Né? Algumas pessoas vêm treinar comigo, eu já treino de repente em outro lugar, mas vêm treinar comigo porque elas querem essa coisa do performance. Que é um compromisso, né? Na verdade, exatamente. Tu cobra um compromisso mínimo, né? Exatamente, porque se a pessoa me procurou, tá me pagando para eu dar orientação para ela, ela não vai fazer? Poxa, é o mínimo, né? Tem vezes que fica até uma situação assim, mas tá me pagando por quê, né? Exato, às vezes eu me pergunto. Às vezes eu me pergunto. E vem diretamente ligado à situação que tu falou da gestão da tua responsabilidade, né? É isso aí. Da responsabilidade, porque é fácil terciarizar, né? Eu contratei o Adilson aqui, o Adilson vai emagrecer, vai me fazer o pace de treino. Não, eu que tenho que fazer, né? Exato. Ele me dá o caminho, né? Ele me dá o caminho. Isso aí. Né? E na empresa, nada mais é que diferente, porque você tem pessoas de perfis próximos, com um nível cultural próximo, com uma idade próxima, tá tudo certo. E um deles saiu na frente, que um deles treina, faz as voltas necessárias para que o resultado venha, as outras, quando ninguém está olhando, é aquela velha história, né? O objetivo, você se conhece quando não tem ninguém te olhando, né? É aquela velha história. Então, se você se propôs a fazer as 20 voltas, não, eu vou fazer 15, mas 5 aí, essas 5 amanhã eu faço. Não cumpriu. E o esporte mostra nitidamente, cara, como o teu esforço gera benefícios, gera recompensas, assim como dentro de uma empresa também. Perfeito. Mas, por exemplo, assim, se você comecei a andar de bicicleta lá, daí na época começou mais gente junto e tal, e eu me apaixonei pelo esporte, eu fiquei apaixonado mesmo, sou apaixonado pelo ciclismo, e eu comecei a treinar e mantendo a minha rotinazinha ali, sabe? Constância. Daqui a pouco vamos marcar um pedal de novo. Assim, ó, em um mês. A mudança ela é absurda. As pessoas olhavam e falavam, que isso, cara? O que tu tá fazendo, cara? Meu, tu tá andando muito bem, pô, melhorou, cara. Antes se matava pra subir uma subidinha ali, agora tá subindo bem, tá confiante. 180 km brincando. Brincando, não, dolorido. E o mais interessante, né, Rodrigo? A constância ninguém vê, né? Não. A constância é algo que se faz em silêncio e sozinho. Exatamente. A constância ninguém vê, né? E aí ajustava, isso aí bem interessante, você falou, porque assim, ó, eu sou da madrugada e tenho tempo na madrugada. Também tenho 2 filhos, tenho família, tenho 3 filhos, né? Tem uma que já tá... Pra cumprir planilha por causa disso, cara, por causa da família. Sabe? São 3 filhos, agora minha filha já foi estudar fora, já tá fazendo outras coisas, mas tem 2 encrenquinhos lá em casa, né? Coisas mais lindas. E que precisam da tua atenção. Exatamente. Isso aí, né? Querem a tua... Né? Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer? Muitas vezes é treinar no tempo que dá. Perfeito. Qual é o tempo que dá? A de madrugada? Então, eu vou treinar de madrugada. A diferença é como tu acorda para treinar, né? Exatamente. E daí tem uma outra coisa. Tem pessoas que, há um tempo atrás, aí, o meu time, as pessoas que eu andava junto e tal, ninguém podia de manhã. Só eu podia. O que eu vou fazer? Vou ficar esperando alguém poder ir treinar comigo?
Eu tenho minha autorresponsabilidade, eu sei onde eu quero chegar. Perfeito. Então, eu levantava cedo e eu ia fazer meu treino de ciclismo, sozinho. Né? E aí vem isso aí mesmo. Pô, mas caraca. Mas eles vão dizer que tu gastou muito dinheiro ou que ele teve sorte. Eu, linkado a isso, Rodrigo, no final do ano a gente fez... fez tem motorzinho a bike dele. Tá tranquilo. Não, certeza. Mas aí vem, achei fantástico a tua colocação. Em janeiro a gente fez um passeio e tal, de férias e tal. E teve um dia, eu corri todos os dias pela Europa, corri no litoral e tal. E aí a gente estava em Lisboa... E aí eu tive que correr cedo porque a gente tinha um compromisso de passeio com os meninos, com a minha esposa. E eu acordei 5 horas da manhã, me preparei e tal, 6 horas da manhã, mas eu não olhei. Eu não olhei o tempo. E janeiro é verão, é inverno europeu. E coloquei meu bermuda, tênis, e quando saio da porta do hotel, uma chuva. Tava 4 graus. Escuro, né? Porque no inverno. Eu tinha duas opções, né? Ou voltar e dormir. Mas aí com pré-treino já não consegue mais dormir. Acelerado ou ui, tá tudo certo. Primeiro quilômetro eu vou falar para vocês, quase me deu hipotermia. As extremidades congelando. Depois do segundo quilômetro foi a corrida mais bonita que eu fiz, porque o sol nasceu bem eu fui correr um morro acima, no centro antigo de Lisboa, e o sol estava nascendo no mar, tenho fotos registradas, uma das coisas mais bonitas. Mas eu podia ter, né? Como qualquer empresa, tem dias que é chuvoso. A maioria teria desistido. Ver aquela chuva, ver aquela coisa. Se a gente abre a filial, quando a gente abre a filial numa cidade em que o pessoal chega para ti e diz assim: ô Gabriel, você é louco abrir aqui. Não vai dar certo, não vai dar certo. É a chuva, né? Que eu encarei lá, né? É isso aí. E, enfim, a gente tem que ser resiliente. Eu comecei a organizar eventos também, cara. As pessoas às vezes falavam: cara, mas 500 pessoas tá bom, senão vai fugir do controle, né? É muito difícil, dá muito trabalho. Cara, eu nunca me limitei com isso, sabe? Cara, hoje minhas corridas vão de 1000 para cima e eu fico muito feliz por isso, cara, porque eu não deixei que ninguém me limitasse. E eu falei, não, eu vou fazer e pronto. E é fácil. É aquele sair na chuva que tu falou. A constância, por isso que eu citei isso, a constância sua. Quantas vezes de chuva tu foi? Ou pegou chuva no meio do caminho, ou pegou frio. Os caras falam, cara, mas por que você tá fazendo isso? Até o teu corpo começa a pensar fim das contas, cara, por que você tá fazendo isso? Pedalar 180 km. É que nem uma maratona, né? O corpo fica bem louco, né? Fala, mas é o desafio, né, cara? Você querer se desafiar, você fala assim, cara, vou fazer. Sair de manhã, olhar frio, chuva. Fazer. Mas vamos, tô aqui, agora vamos. É que nem no Pico Malve ali, né? Quem não foi no Pico Malve ainda, olhar... Agora estamos chegando à fase. Inverno no Pico Malve, cara, é não fui, né? Vou ter que ir lá. É uma pintura. Cara, tu sobe lá no topo, lá no mirante, lá, cara, forma aquele colchão de nuvens, assim, é a coisa mais linda, cara, e o sol nascendo lá, uma das imagens mais lindas, assim, e aí você já começa no exercício, você chega lá pedalando, chega lá, cara, é uma sensação de recompensa. É um pedalzinho bem pesado, né? É uma subidinha marota que tem ali, né? Gente, que prazer ter conversado com vocês, ter trocado essa ideia aqui com vocês, cara, sensacional. Hoje é o 10º episódio, né? Estamos encerrando essa série. Mas, assim, o que eu aprendi aqui nesses dias de gravação, conversando com pessoas diferentes, conversando com... Cara, é sensacional, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa melhor depois desse podcast, depois dessa situação aqui. E voltamos a dizer, um monte de gente falou, cara, tu é louco, não faz isso. Mas a gente tem que acreditar, né, no que o nosso coração tá falando. E tá sendo maravilhoso. Só o que eu vivi aqui, cara, já tá valendo a pena, tudo tá valendo a pena. Então, quero agradecer de coração vocês terem vindo aí, terem participado, dedicado tempo, sei da agenda de todo mundo aí que não é fácil, né? Mas terem dedicado esse tempinho, terem vindo aqui falar com a gente sobre um evento que mais do que tudo, a gente tá comemorando nossos 85 anos. Sabe, nós estamos... vamos falar de jogo longo. É um baita de um jogo longo, né? Tem poucas empresas no Brasil que tem 85 anos. Né? Infelizmente, eu até falo, cara, infelizmente, né, nós somos raridade, né, cara? Aqui na cidade, você vê, né, tem a Duas Rodas, que tem 100 anos aí, né, que vai fazer 100 anos. Tem 100 anos. E aí a gente com 85, e são pouquíssimas as empresas, infelizmente, né, infelizmente. Porque, né, essa longevidade é o que marca, é o que gera valor mesmo, é o tal do legado, né? É isso aí. E assim, a passagem são 4 gerações, né? Então hoje nós estamos vivendo a 4ª, estamos nesse processo de construir o nosso bastão,
Adorei a tua colocação. Que legal. Adorei o processo de construir o nosso bastão e já se preparar, já construir algo bonito, algo legal, para que um dos próxima geração da família tenha interesse pelo negócio também e continue escrevendo essa história, né? Porque a gente vive, eu acho que a gente tem que, nesse mundo hoje do imediatismo, a gente tem que olhar mais para o longo prazo, cara. Sabe? Porque senão nós vamos ser engolidos pelo... Sabe aquela coisa, vamos fazer agora. Pelo boom do momento, né? E você, sabe, muitas vezes fica até os valores sendo deixados de lado, né? Perfeito. O agora, Só que o amanhã, gente, tem que pensar no amanhã, né? Como é que fica o amanhã? Então, gente, obrigado, Gabriel. Parabéns pela história da Fischer, cara. Sensacional. Um orgulho fantástico aqui. Nossa, quando recebi teu convite lá, eu ainda brinquei, disse, cara, não sei se eu vou conseguir estar no nível aqui dos profissionais aqui, né? Mas, enfim, o que a gente... o cara chegou já. O que a gente Se a rádio conseguir veio, isso aí vai contribuir, contratar a gente tá por aí, sempre que precisar, pode Legal. contar com a gente lá. Legal, Gabriel. Muito obrigado. Muito obrigado, Adilson. Muito obrigado mais uma vez. Adilson se prazer. disponibilizou 3 vezes aí, né, Adilson? Que legal. Agradeço, apertada, cara. mas não tão apertada quanto o Rodrigo. Não, Ele leva 2 dias para ele responder. Não. Ai, Estão meu puxando a Deus do orelha céu. dele aí, estão precisando acertar uns pontos. Os detalhes, irmão, nós vamos E ajustar. com certeza, Vamos ajustar. para finalizar, parabéns aí pela longevidade, Menegotti. 85 anos tem que ser comemorado, né? É claro Com que eu certeza. sempre digo, né? Cada ano tem que ser comemorado. Sim, Tá? sim. E conheço a família ali, né? Tive a oportunidade de conhecer você e tua esposa. Com certeza, essa geração está garantida e os teus meninos, enfim, eu acho que é o nosso desafio, é o nosso legado. Então, parabéns, tá? Valeu, 85 obrigado, anos é uma história, é um legado que é para poucos, é para Não, poucos. e a Parabéns, gente chega, Rodrigo, né? família toda lá. Estamos chegando aí, né, tu olha pra trás e fala: caraca, velho, é uma responsabilidade tremenda, meu. Como é que nós vamos cuidar disso? Valorizar, né? Eu sempre falo assim: a gente tem maior valor, maior amor pelo legado que já foi construído, cara. Isso. De forma alguma, a gente assim, ó, bate, como chama isso? Admira demais, assim, tudo que já foi construído. Isso. É o que é graças a tudo que já foi feito. Tantos erros quanto acertos, transformou a empresa, fez a empresa chegar nessa marca que ela chegou. Então, antes de mais nada, a gente, os 85 anos dedicado a toda a turma que já passou, tanto os familiares, Verdade. quanto todas as equipes que já passaram por lá. Né, a gente teve esses dias, o Chico participou de uma aqui com a gente, ele falou assim: Rodrigo, o meu bisavô trabalhou, Olha só. aliás, não, o avô dele trabalhou na Menegotti, e aí o avô dele arrumou para o pai dele trabalhar na Menegotti. Então, poxa, cara, que bonito. Que bonito, que legal que é. Daqui a pouco tu vê, né, as pessoas acham isso aqui, tudo que eu tenho que, pô, trabalhei lá no Menegotti, conquistei, né, e desenvolvi. Então é maravilhoso. Hoje existe, inclusive, um grupo de aposentados Menegotti. Que legal, que bacana. Tipo, Eles de se veteranos da reúnem. guerra, né? É isso aí. Ele Que se reúne aí algumas vezes para, sabe, faz um churrasco e se vê. Você vê que bacana, gerou um senso de família mesmo nessas Isso. pessoas, né? Então, E a gente, eu sou segunda geração, né? Vocês muito mais longeva a empresa, mas assim, e meu pai sempre falou isso, filho, você leve a história, leve o cerne do negócio, né? Leve toda a caminhada, mas a caminhada da tua geração é diferente da nossa, né? Então, os desafios, como você falou, a gente bate continência para a história, para tudo que foi criado, e isso é uma baita de uma escola, eu acho que mas que isso não se torne pra gente peso, porque e sim admiração, como que nem vocês têm, né? Pela essa história, uma admiração fantástica. E aí hoje, aquela velha história, quem tá plantando é vocês. Agora, eu sempre brinco assim, eu não gosto muito desse tosse de bastão aí, como eu falei, mas se quiser colocar com o bastão, vocês estão construindo o bastão e com certeza a empresa vai seguir perene, né? Por isso aqui que vocês estão fazendo, de trazer a comunidade, numa conversa que a gente teve, achei muito legal o teu projeto da corrida, pô, fantástico, tá? De fazer a comunidade, porque é uma indústria, né? Então, e trazer a comunidade para perto, sensacional. Muito bom. Parabéns. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Chegamos ao fim dessa jornada, mas o verdadeiro jogo continua fora daqui, na verdade, né? No asfalto, nas decisões diárias, nos desafios, nas conquistas de cada um. Que esses episódios tenham sido mais do que conversas, que tenham sido estímulos para você
correr atrás dos seus objetivos, com propósito, com constância, com paixão em tudo que você faz. Obrigado por estar com a gente nessa série. Agora é com você. Segue firme aí, bora correr, bora se desafiar, bora buscar seus desafios, bora criar um jogo longo para sua vida e construir um legado aí que seja maravilhoso. Compartilhe esse conteúdo com quem vocês acham relevante e é isso aí. Bora se inscrever na corrida e se divertir com a gente lá no dia 29 de junho. Valeu, obrigado, até mais!